Olá, depois de 19 meses em queda, o preço da carne sobe para o consumidor. Na média do ano, o índice é de deflação. Agora no mercado pecuário DBO. A tão esperada alta no preço do boi gordo alavanca outras categorias e as fêmeas também estão em alta. Nos últimos 30 dias, a arroba da vaca recuperou R$ 40 e da novilha, muito demandada para exportação, subiu R$ 45 em São Paulo como referência. E pela primeira vez em 19 meses, a carne bovina apresentou alta para o consumidor. E isso virou manchete em vários lugares. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, as proteínas em geral tiveram um aumento de 2,97% em setembro. É o maior índice desde dezembro de 2020, quando, naquela época, o aumento foi de 3,58%. É bom destacar que a carne vinha em deflação e no acumulado do ano elas ficaram quase 10% mais baratas para o consumidor. Poderiam ter ficado ainda mais acessíveis, né? Se o varejo tivesse repassado a queda que o pecuarista teve que absorver praticamente sozinho. Na última semana, a B3 Bolsa de Valores anunciou que vai utilizar o indicador do boi Datagro para liquidar os contratos futuros, encerrando assim a parceria de 30 anos com o CPEA Exalc USP. Os preços do indicador do boi Datagro já estão valendo na formação dos contratos que vencem a partir de fevereiro de 2025 em diante. E esse é um dos assuntos que eu converso agora com Francisco de Castro, ele é presidente da Comissão de Bovinocultura de Corte da CNA. Francisco, muito obrigado pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Algumas entidades foram pegas de surpresa, CNA também. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Realmente foi uma movimentação um pouco rápida demais da B3. A gente sabia que tinha uma história que a B3 estava buscando um novo índice, considerando trocar o índice. A gente escutava isso nos bastidores, mas a gente pensava que ia ser convidado para participar dessas decisões, de colocar quais que são as dores e os pensamentos do produtor rural para poder chegar a contratar uma nova empresa e formar um novo índice, não é isso? E o que não aconteceu? A gente acordou um dia com a B3 convocando todos os membros da cadeia para dizer que já tinha contratado a Datagro para ser o índice oficial da B3 a partir de fevereiro de 2025. Então, a gente ficou surpreso também, assim como todo mundo, né? O produtor rural ficou fora dessa conversa nesse primeiro princípio, nesse início dessa divulgação da substituição do CPEA pelo B3, pela Datagro, perdão. E o que você vê de positivo ou negativo nessa mudança? Olha, a gente torce para que seja positivo. A gente sabe que o índice é fundamental para o aumento de volume de negociação da arroba dentro da Bolsa de Valor, de boi dentro da Bolsa, dentro da B3, e que um índice confiável vai gerar um volume de negociações maiores, a gente acredita nisso. Por mais que a B3 e a Datagro sejam empresas idôneas, com metodologias espetaculares e confiáveis, os dados têm que vir 100% das negociações. Se os dados vierem contaminados, o índice fica enviesado. Então, o que a gente espera é que o frigorífico informe 100% das negociações, que é o que a Datagro falou que eles vão informar, e que o produtor comece a participar também muito, porque a participação do produtor é a validação do número. Então, se o produtor começar a participar com afinco, ele vai validar aqueles números. A Datagro trata como negociação, não trata como venda. O frigorífico comprou, o produtor vendeu, não são duas negociações, não são dois números, é um número só que corresponde a uma negociação. Então, é importante a participação do produtor rural. Nesse momento, o que a gente vai fazer também dentro da CNA é fomentar a participação do produtor rural no índice, para que ele valide os números da indústria. E a gente vai ter que dar um voto de confiança que esses números, embora tenha vindo da indústria através de API, eles venham 100% dentro de uma transparência e dentro do que foi realmente negociado. Então,
é positivo o fato da B3 entender que tinha que fazer alguma coisa, mas a gente fica com muita cautela, porque a gente precisa ainda confiar nesse índice novo, né? A gente sabe que é um índice feito por uma empresa idônea, que é a Datagro, mas a Datagro e a própria B3 agora tem a grande missão de provar ao produtor rural que esse índice é confiável. Eu acho que essa é a grande missão que eles têm nesse momento. Como é que o produtor, como é que a CNA pretende participar desse processo, Chico? Olha, a gente entende que se tiver muita transparência, que se a gente tiver acesso às informações, se a gente tiver a quem recorrer, já ameniza. Porque toda vez que tiver alguma dúvida sobre a formação do índice, a gente sabe que se a gente for na Datagro e ser bem recebido e ter a possibilidade de abrir transparentemente como foi feito isso, a gente pode tranquilizar o mercado. Então, a CNA está se propondo a fazer parte desse conselho da B3, dizendo, olha, conta com a gente, porque a gente representa o produtor rural e o produtor rural precisa ser convencido de que esse índice é bom. E se ele achar que tiver alguma coisa errada e não conseguir falar com ninguém, e se o pessoal falar assim, o índice é esse mesmo e quem quiser gostar, gostou, aí a gente começa a voltar, aí vira um CPEA 2. E o que a gente não quer é que seja um CPEA 2. A gente sabe que as empresas são idôneas e têm total condições de fazer um índice confiável. Mas para isso precisa comunicar muito bem com o produtor rural. E você espera uma resposta ainda da B3 para saber sobre esse conselho, a formação do conselho, quem vai fazer parte? A CNA está disposta a participar também diretamente desse processo, até para ser a voz do produtor rural dentro dessa negociação, né? Dentro da divulgação desses números. Na verdade, uma das coisas que a gente disse na reunião que nós tivemos com a B3 e com a Datagro é que o produtor rural ficar de fora de qualquer tipo de conversa, vai ficar difícil comunicar com o setor. Então, já existe um conselho, esse conselho não tem participação de nenhuma entidade do produtor rural. Nós dissemos, isso é uma falha, isso aqui não dá para conceber um índice que vai permear a pecuária para as próximas décadas e que pretende fomentar o aumento de volume de negociação de boi na B3, não ter a participação do produtor rural no conselho. Isso foi uma falha. E eles disseram que iam corrigir isso, nós estamos aguardando. Chico, a gente recebeu aqui algumas perguntas, queria aproveitar a presença do senhor para responder nossos telespectadores, leitores da DBO. O Pedro Silva, ele pergunta, em abril de 2025, podemos esperar a tendência de baixa ou existe a possibilidade da arroba se manter acima aí dos R$300? Olha, na análise histórica, a gente entende que já virou o ciclo e não tem mais volta. Então, do mesmo jeito, né? Na pecuária, aquele ditado que fala não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acaba, esse é a maior validade, é o que mais vale na pecuária, é isso. Então, quando a arroba chegou a 350 aquela vez, ela acabou, veio para 180, 200. E agora também acabou o ciclo de baixa e vai ficar aí 2 anos de alta, é o que a gente espera. É o que a gente tem visto, historicamente é assim. Então, eu acredito que os próximos 2 anos, talvez 3, vão ser de preços firmes dentro da pecuária. Vai ter aquelas quedas pontuais e altas pontuais, mas lá em cima. Eu acredito que não volta a 250 mais. Não tem boi para isso, você entendeu? Morreu muita vaca prenha, infelizmente. E não tem bezerro, não tendo bezerro, não tem boi. E o bezerro já está subindo todos os dias. Então, a gente sabe que o principal indicador de que a arroba virou é quando o bezerro começa a subir. Mas quando ele pergunta em abril, é o medo dele, né? Da final da safra, início de entre-safra, abate de fêmeas, se isso pode movimentar o preço ali no finalzinho do primeiro trimestre. Pode movimentar dentro de uma normalidade, mas não cair o tanto que caiu, né? E pode, em vez de estar 330, vai estar 300, vai vir para 310. Pode movimentar dentro de uma curva normal que sempre tem dentro de um ciclo de alta, porque daí, mesmo subindo, tem os momentos de aumento da arroba, de aumento de oferta. Mas aquela queda brusca que teve, aquele momento de
baixa na pecuária, eu acho que não vai ter. Ele pode ficar despreocupado que a arroba vai permanecer aí com R$ 300 durante um período bom. O Luiz Eduardo Osório, qual a previsão para o preço da arroba do boi gordo em dezembro de 24? Essa aí é boa. Se eu soubesse essa pergunta aí, eu estava bem tranquilo. A gente espera que ela suba. Os especialistas, lá no começo do ano de 2024, os especialistas, estudando a curva histórica de mais de 20 anos, chegaram à conclusão que a arroba ia fechar 2024 a R$ 250, R$ 260. Isso aí eu escutei vários especialistas falando. Eu acho que o pessoal errou. E graças a Deus que errou para menos. Então, tudo indica que a arroba, se a B3 é um indicador, e eu acredito que ela mostra o que é o mercado, hoje a arroba de dezembro está sendo negociada a R$ 303. Então, se a gente pode acreditar que a B3 é um indicador, eu creio que deve fechar por volta desses números aí, o ano, né? Já está esse número registrado lá na B3. A carne já sinaliza um aumento para o consumidor final. E tem a ver com a pergunta que a gente recebeu aqui do Gustavo Grolli. O consumidor conseguirá absorver essa alta da arroba se o preço se manter? Olha, eu entendo que o varejo ele tem uma margem que ele pode explorar mais suave do que a margem do frigorífico e muito mais do que a margem do produtor rural. Então, ele sabe que o brasileiro tem um poder de consumir até determinado ponto. Então, ele tem que rever isso aí. Se ele subir muito a carne deixa de ser consumida, também não é bom para ele. Ele pode manter um lucro razoável, até porque quando a arroba caiu drasticamente para o produtor rural e para o frigorífico, a arroba não caiu drasticamente na gôndola do supermercado. Isso foi um questionamento nosso. Então, o supermercado manteve níveis altíssimos de lucro com a carne. Chegou a hora dele entender que se ele subir na proporção que vai subir agora, porque vai faltar o boi, a carne pode sim encarecer demais, mas eu acho que regula isso. E eu acho que os supermercados eles são profissionais nisso aí, e eles vão entender qual que é o ponto ótimo para eles manterem uma lucratividade sem ter que subir demais, né? Mas eu acredito que a carne não vai chegar a ponto de ficar inviável para o consumidor. Não vai subir 14%, como a gente viu no mês, né? Igual, felizmente, o produtor conseguiu recuperar aí nas últimas semanas. A reposição segue na trilha dos preços do boi gordo na mesma proporção? Nelore Mucuri. Eu creio que essa resposta, essa pergunta, seria o contrário. O boi gordo segue na trilha da reposição porque o primeiro sinal de que o ciclo virou é o aumento do preço do bezerro. Aí o aumento do preço do bezerro aumenta o preço da reposição, do garrote, aumenta o preço da arroba lá na frente. Então, o primeiro sinal de que as coisas viraram, o ciclo virou, e isso é uma coisa que não é efêmera, que vai ter uma continuidade por um período grande, é o preço da reposição. Então, a reposição dá sinais primeiro que a arroba. Então, não é a reposição que vai na trilha da arroba, é a arroba que vai na trilha da reposição. E eu acho que isso vai acontecer sim, e já está bem, esse sinal já está bem posto aí para quem quiser enxergar. Si Peixoto, agora é um bom momento para comprar bezerros machos? Se encontrar, tem que comprar todos os bezerros machos que puder. Se encontrar, porque o bezerro está subindo todo dia. A gente sabe que o produtor de bezerro sofreu muito nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, principalmente. O bezerro saiu de R$ 3.000 aqui em Rondonópolis para R$ 1.700. Então, que atividade que aguenta isso? E agora o produtor realmente vai ter uma possibilidade de vender um bezerro num preço melhor. Então, tá na hora de comprar bezerro, sim. Quem tiver a possibilidade de encontrar ele, que está virando raro, encontrar um bezerro bom nessa época, principalmente, né? Chico, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Tudo de bom para vocês. Obrigado a todos. E qual a sua opinião sobre essa mudança lá na B3, em vez do CPEA, Exalc USP, para o indicador do boi da Tagro? Comente aqui se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube.
E também não deixe de curtir e de seguir a DBO. Se você tem dúvidas, mande no nosso Instagram, o endereço está aqui na tela, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra na próxima semana.